Bom dia, bem-vindos ao Espaço Entrevista da JMFM e do JM. O convidado de hoje é o secretário do Equipamento e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, com um percurso ligado às obras na Madeira. Licenciou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Medicina na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Iniciou a sua atividade numa grande obra, na ampliação do aeroporto do Funchal. Em 2009 foi eleito vereador da Câmara Municipal do Funchal. Depois ocupou o cargo a tempo inteiro em 2013. Foi também, ou integrou a equipa de Rubina Leal, candidata às últimas eleições autárquicas, mas em 2015 foi nomeado diretor regional de edifícios públicos e passou depois a ser também diretor regional de equipamento social e conservação. A 20 de outubro de 2017 toma posse como secretário regional dos equipamentos e infraestruturas, cargo que desempenha nesta altura. Muito bom dia, Dr. Amílcar, também ao Miguel Silva, o subdiretor do JM, que nos acompanha nesta entrevista. Assiste-se, Dr. Amílcar, assiste-se neste momento e com este governo renovado em outubro a um claro regresso às obras públicas. Sente que tem, nesta altura, essa missão? Muito obrigado, muito bom dia. Efetivamente é uma missão, é um caderno de encargos significativo. Portanto, temos aqui uma série de obras que estavam de alguma forma suspensas, motivadas pelo PAF, e que nesta altura nós achamos que era a altura ideal para retomá-las. Nós muitas vezes equacionamos a situação de estamos a hipotecar o futuro das próximas gerações porque estamos a efetuar estes investimentos. Eu penso que estas futuras gerações não iriam compreender, passado 20 anos, nós termos gastos cerca de 70 milhões de euros, por exemplo, entre a obra da Via Expresso para a Ponta do Pargo e incluindo também a de São Jorge, e não fazermos nada. Tínhamos já muitas infraestruturas realizadas, falo dos túneis, portanto, nós não podíamos adiar esta decisão ad eterno. Portanto, tinha que haver uma decisão, tínhamos que encontrar um plano que fosse sustentável, que fosse execuível. Isto foi trabalhado e a solução que encontramos penso que vai de encontro às necessidades e aos anseios destas populações locais e de alguma forma cumpre e dá um fim digno, portanto, a todo este investimento que foi feito há alguns anos atrás. Portanto, no fundo é retomar essas grandes obras, não é iniciar obras novas. Não, muitas destas obras já tinham sido começadas e foram no fundo suspensas pela questão do e a prioridade agora é e faz todo o sentido reiniciá-las. Porquê? Porque conseguimos enquadrá-las em termos orçamentais e porque adiar esta decisão iria inviabilizar completamente daqui a 10 anos, eventualmente já não faria sentido retomá-las. Portanto, nem haveria vontade da parte dos empreiteiros, no fundo, que tinham estas obras suspensas e era difícil depois, em termos de garantia, em termos de engenharia, em termos de projeto, conseguimos conciliar. Penso que fomos a tempo e o resultado final penso que será do agrado de toda a gente. Estamos a criar condições de segurança, condições de acessibilidade e é uma obra muito, muito importante. E a Madeira podia correr o risco de perder fundos que apoiavam diretamente essas obras? Esta situação, estas obras sempre foram feitas com o orçamento regional. Nós estamos, no fundo, a tentar canalizar as verbas do Fundo de Coesão Nacional para estas situações. Como digo, as prioritárias são sempre as situações em que nós tínhamos obras já realizadas, nomeadamente estamos a falar da Cota 500, da Ponta do Pargo e São Jorge. São Jorge é uma situação difícil, nós estamos a tentar compatibilizar em termos de esforço orçamental estas três situações. Portanto, como sabem, a obra da Ponta do Pargo já do início, as máquinas já trabalham arduamente. Portanto, relativamente a São Jorge, há uns trabalhos prévios que têm que ser feitos. Vamos prevê-los para o fim de 2018, para durante o ano de 2019, com as soluções técnicas encontradas, podermos efetivamente... Portanto, São Jorge não terá obras antes do início do fim do ano. Exatamente. Haverá alguns trabalhos preliminares de diagnóstico e de ensaio para estudar as soluções técnicas, nomeadamente relativamente a um viaduto na Ribeira de São Jorge, e lá para 2019 aí vamos estar no terreno a trabalhar.
Quando fala em 2019, isso tem também naturalmente a ver com dois fatores: o limite temporal deste governo e um calendário eleitoral. Admito que isso possa também ter influência nesta. Há aqui um ciclo também que tem muito a ver também com a questão do esforço orçamental sobre o orçamento regional e sobre, no fundo, as verbas disponibilizadas pelo Fundo de Coesão Nacional. As duas obras em simultâneo, o esforço era quase impossível. Portanto, foi uma forma de, no fundo, de derramar por orçamento estes investimentos. O engenheiro Amílcar há pouco falava da necessidade de retomar essas obras e de dar um fim a que se propunha desde o início. Isso não passa, portanto, põe de fora a hipótese de outras obras novas. Portanto, não vamos voltar àquele ciclo de grandes obras que dominou os anos... Não, efetivamente, de facto, temos 2 décadas com obras muito importantes, obras estruturantes, que tiveram... Mas também com alguns exageros, se me permite. Quem trabalha ou quando se faz qualquer coisa, corremos sempre o risco de eventualmente alguma coisa não correr da melhor forma. Nós temos exemplos desses, como é óbvio. Se não tivéssemos feito nada, não havia erros. Mas pronto, isso como quem trabalha sujeita-se e eventualmente a este tipo de situação. Se calhar houve aqui uma ambição um bocadinho maior do que as capacidades. Agora, paulatinamente, vamos tentando resolver e, como disse, estas 3 situações, falo por exemplo da Cota 500, da Ponta do Parque e de São Jorge, são situações em que existe obra. Portanto, existem infraestruturas que foram executadas e isto era para dar um fim digno, e as populações penso que reconhecem isso, que olham para aqueles túneis que estão inacabados, portanto faltam os viadutos, olham para os viadutos que faltam os túneis, quer dizer, não há ali, houve ali fechar a luz e apagar a luz, fechar a porta e ir embora. E agora nós estamos, no fundo, a retomar estes trabalhos. No caso da Cota 500, o que está previsto é quase que um acesso àquela zona e possível utilização do traçado já existente. Muito bem. É possível voltar a pensar naquele projeto inicial que se estendia entre São Roque e Santo António? Falamos da segunda fase. Sim. Estamos a falar de trabalhos de largas dezenas de milhões de euros. Estamos a falar de uns viadutos muito complicados, túneis extensíssimos. A ideia aqui, nesta abordagem, é dar realmente um fim digno também a esta primeira fase, como todos sabem, e os moradores da zona de Santo António reconhecem. Quer dizer, aquilo serve pouco, da forma como a obra está, pouco ou nada serve. E isto acho que é um fim digno. Portanto, nós vamos até criar aqui algumas sinergias entre a obra rodoviária da Cota 500 e a intervenção que vamos fazer também ao nível da Ribeira de São João, e vamos conseguir fazer uma saída que seja digna, que não acabe numa viela nem num beco, de forma às pessoas poderem efetivamente utilizar aquela via. Mas é possível voltar àquela segunda fase? Acha que faz sentido essa segunda fase? Eu acho que essa retomar essa situação da segunda fase é muito difícil. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Portanto, para já isso não será naturalmente neste mandato. Está no horizonte. Mas trata-se de uma obra fundamental, importante para o Funchal, tendo em conta o congestionamento que se verifica, sobretudo em horas de ponta, como é óbvio. Eu penso que não. Eu acho que se nós conseguirmos realmente dar um fim digno a esta primeira fase da Cota 500 e uma saída com uma via larga, suficientemente segura, conseguimos resolver grande parte dos problemas. Muito bem. Dr. Amílcar, ontem fomos confrontados com mais um episódio de quedas de pedra sobre a marginal da Calheta. Acha que estamos perante uma inevitabilidade? Como é que se pode contrariar? O que é que se pode fazer naquela zona para tornar aquela zona segura? Pois, isso é uma preocupação diária das nossas gentes. Nós habitamos um território que é hostil pelas encostas, pelas escarpas, pelas ribeiras, como todos nós sabemos. Nós temos previsto uma intervenção já lá numa zona, uma intervenção que será adjudicada brevemente e depois será enviada a Tribunal de Contas. Esperemos dar início durante o mês de março e abril. É uma intervenção também muito importante. Mas é uma intervenção que não tem eficácia, que não chega a esta zona que foi ontem atingida. Exatamente. Eu acabei por não conseguir ir ao local. Ontem estávamos no Porto Santo, mas preocupa-me imenso
aquela situação. Nós já temos um estudo prévio relativamente ao restante daquela escarpa. Como sabem, é muito alta e muito extensa. Há uma série de edifícios, já há no fundo a estrada em baixo. Há muita gente a circular. É uma preocupação constante. Há também muitos terrenos agrícolas, digamos, em cima, que também criam ali situações de drenagem muitas vezes que não ajudam. Nós estamos aqui a equacionar, recorrer até algum procedimento de urgência imperiosa para a realização do projeto. Portanto, como sabem, nós atualmente vivemos no meio dos papéis e para cumprir muitas vezes com os prazos e com os procedimentos demoramos muitos meses. Dada a urgência da ocorrência, digamos assim, aquilo que se passou ontem podia ter sido muito grave. E já aconteceu também recentemente? Sim, a miúdo vai havendo aí desprendimentos, felizmente que não tem havido danos pessoais, mas isso é uma situação que preocupa imenso o Governo Regional e vamos tentar acelerar ao máximo, no fundo, a resolução daquele problema, que nunca é uma resolução, é no fundo um trabalho de engenharia que mitiga muitas das situações, mas nunca se sabe, efetivamente, este território não nos facilita a vida. Portanto, mas vamos fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Mas para esta zona que ontem foi atingida mesmo, para além de tudo o resto, ou seja, será haver aí um procedimento novo só para esta zona? Não, nesta fase e atendendo a que a dispersão destas ocorrências engloba toda a escarpa, temos que partir mesmo para uma solução integral, global, para toda a escarpa daquela marginal. Vamos pegar no estudo prévio que nós temos, que nos dá já algumas abordagens relativamente às soluções que se possam aplicar e vamos partir para um projeto de discussão para lançar a empreitada o mais breve possível. Portanto, no fundo, o que me diz é alargar o âmbito da empreitada que ia iniciar-se em março para toda aquela escarpa e incluindo esta zona que ontem foi atingida. Esta empreitada, pronto, como sabe, este tipo de trabalhos são muito estanques, portanto nós não podemos pegar numa coisa e vamos estender. Não, esta empreitada vai ter lugar e em simultâneo vamos já começar a trabalhar no projeto de discussão para a estabilização do resto desta parte, daquelas que poderá avançar este ano, por exemplo, acredito. Eu vou fazer, ainda hoje temos uma reunião de manhã exatamente para delinear o modus operandi desta situação. Como sabe, muitas vezes estas questões prendem-se com algumas questões do Código de Contratação Pública, há sempre às vezes algumas dúvidas, alguns receios, mas nós vamos avançar para uma situação de urgência imperiosa, porque a situação atual assim o obriga. Mas a intervenção que estava prevista para março, o engenheiro vai avançar? Vai avançar. Muito exatamente. A propósito destes episódios, há algum mapa de risco, das zonas de maior risco nas escarpas da Madeira? Estão identificadas as áreas? E já agora aproveito também para, no fundo, transmitir um bocadinho todo o trabalho que o Governo Regional tem feito relativamente a isto. Há uma série de situações identificadas. Atualmente temos em concurso uma série de projetos para escarpas que estão associadas a estradas regionais, cruzinhas, Comial, portanto, numa série de zonas. Estou a lembrar agora, por exemplo, da zona do Seixal, na saída do túnel, estamos a elaborar um projeto para fazer uma proteção à via rápida. Na descida para o Jardim do Mar, também uma zona crítica, como todos sabem, ainda a semana passada tivemos também um pequeno desmoronamento, tivemos a fazer as limpezas. Também já está em concurso o projeto para a elaboração de uma proteção, porque também há aqui uma questão que é a questão de paisagismo, quer dizer, nós não podemos começar de repente a pôr um lençol em tudo o que é escarpa e ravina. Portanto, esta é uma ideia que não é nova. Portanto, nos Alpes suíços, nos Alpes italianos, nós vemos este tipo de solução. É uma solução que protege a via. Portanto, e o que nós podemos proteger é, de facto, as pessoas que, no fundo, transitam nestas estradas regionais e nestas vias rápidas. É uma forma, acho que interessante, de tentar resolver este tipo de problema. Falou na zona das Cruzinhas, lembro que era uma área com intervenção prevista pelo seu antecessor. Como sabem, as estradas regionais foram feitas com o suor de muitas horas de trabalho e na altura em que os meios nem eram aqueles que nós temos à nossa disposição. E hoje em dia, no fundo, a noção de risco alterou-se um bocadinho. Portanto, as pessoas, quando saem de casa, às vezes uma percepção errada, têm a noção que correm risco zero. E às vezes nós temos que chamar a atenção. Só porque não chove ou não está vento, não é? É muito difícil. O nosso
território nós temos carpas com 300 metros, portanto, que estão em que no SPE temos uma estrada regional. As pedras podem vir de onde nós menos imaginamos, quer dizer, e ela chega cá abaixo com uma energia imensa. Portanto, todo o cuidado é pouco. Muitas vezes, quando temos estas situações de mau tempo, é preciso ter algum pudor. Às vezes é melhor ficar em casa do que realmente andarmos nas nossas estradas. Há zonas muito perigosas. Essa área em particular das cozinhas que estava a referir e que quase semanalmente tem episódios de quedas de pedras, estava prevista e estava sinalizada para avançar ainda este ano. Mantém-se esse propósito? No fundo, todas estas intervenções têm que ser feitas sempre com base em projetos de execução. Portanto, nós temos uma série de projetos de execução já em concurso para termos os projetos em nossa posse para depois podermos lançar as empreitadas. E, infelizmente, todo este processo muitas vezes não se coaduna com a emergência ou com a necessidade permanente de nós realizarmos a obra. Mas é uma via sacra, temos que começá-la já. Mas sem datas definidas, não, eu penso que até ao fim do ano estamos eu estou em crer que a empreitada poderá estar já no terreno. Quando falamos em escarpas, existem várias que oferecem perigo. Refiro-me particularmente, e no caso do Funchal, há o túnel ali, quem desce para a zona do Campo da Barca. Essa era uma obra que foi anunciado pelo antigo secretário, que tinha a tutela das obras públicas. Há também uma outra ali em São Gonçalo, ligeiramente antes de chegar ao centro da freguesia de São Gonçalo, que de resto já foi apontada por vários especialistas que também ofereciam risco. Tem noção destes dois casos particulares que lhe falei? Tenho, e ainda bem que falou da situação do acesso à via rápida pela Ribeira de João Gomes. É uma intervenção que já está também em concurso, portanto nós já temos a empreitada em concurso. É uma situação também em galeria, portanto nós, em vez de adotarmos uma solução de proteger toda a escarpa, vamos proteger a via. Eventualmente todo o material que caia vai parar à ribeira, portanto não há ali moradias. Portanto, essas situações têm que ser sempre ponderadas, e isso é uma obra muito importante. Como vê, aquela faixa está encerrada por questões de segurança, e o material cai sistematicamente. Portanto, esta é uma boa solução. Nós pedimos colaboração ao arquiteto Paulo David para enquadrar até de uma forma mais subtil a estrutura. É uma estrutura imensa, mas eu penso que vamos está em fase de projeto, é isso? Está em fase, temos o projeto, está em fase de lançamento da empreitada mesmo. E em São Gonçalo? Concurso. Em São Gonçalo, a estrada é municipal. Eu reconheço o problema. Na altura já o era, portanto muitas vezes caíam algumas pedras. É uma situação também que deve ser atendida pelas entidades responsáveis. Ainda aqui no Funchal, eu lembro que no ano passado, e até na sequência das obras que decorreram nos leitos das ribeiras, das muralhas, ficou por concluir o pavimento, uma repavimentação da estrada 5 de Outubro, da rua 5 de Outubro e 31 de Janeiro, entre o Bazar do Povo e a Rotunda dos Viveiros. Essa obra avança? Essa obra está concursada, está adjudicada. Estamos à espera aqui de uns trâmites processuais para ir para o terreno. A autarquia também já foi informada. Depois apanhamos a altura do Natal, não era a altura ideal, portanto, por causa das iluminações, havia ali uma série de constrangimentos, e eu penso que a meados deste mês vamos poder estar no terreno. Já agora aproveito para vos informar que relativamente aos trabalhos não é só de facto a repavimentação que é urgente, porque houve realmente alguns danos causados pela obra, e a pavimentação já oferia também de alguns danos próprios. Vamos também aproveitar esta intervenção para plantar as bugavilhas, que tanto as famosas bugavilhas. Acredita que vão mesmo nascer e que vão nascer, não, elas já vêm, estão vivinhas da Síria. Não, estão cá já. Não, quando digo já vem, mas acredita que vão florir e que vão. São bugavilhas com algum porte, portanto não são rebentes, são bugavilhas com algum porte. As coisas estão todas preparadas, têm bacias mesmo para elas serem, no fundo, devidamente plantadas,
todo o sistema foi pensado para que elas possam desenvolver e possam cobrir a Ribeira como nós nos lembramos. Os passeios serão alargados? Nós vamos fazer uma intervenção também ao nível dos passeios. Há ali uma zona ali, na zona da Fábrica Santo António, que temos um passeio com 50 centímetros ou 60, não sei bem, quer dizer que hoje em dia não é admissível. Isso vai ser tido em atenção, portanto estas duas vias vão ser intervencionadas de forma até bastante profunda. Já que estamos nesta zona das muralhas, que solução e como é que ficou o projeto para a zona de cá de baixo, entre o Bazar do Povo e o Ponte do Manuel, em que foram preservadas as muralhas na sequência da intervenção da sociedade civil também, que tão bem conhece? Exatamente. Essa parte foi preservada, entretanto não houve nenhum desenvolvimento? Esse troço, digamos assim, está por dias para ser adjudicados também. Portanto, houve aqui realmente um delay que tem a ver com o facto do Governo ter tido em atenção a situação das muralhas. Portanto, nós temos que reformular o projeto, porque o projeto inicialmente replicava a solução que foi usada a montante e tendo em atenção, no fundo, toda a sensibilidade e todas as questões que se levantaram relativamente à muralha, tivemos que rever completamente o projeto. A obra ficou até significativamente mais cara, mas tecnicamente é uma solução execuível, é uma solução que cumpre os requisitos, digamos assim, do canal, portanto, em termos de capacidade de vazão, e eu espero que até ao verão possamos dar início efetivo no terreno. Isso é fácil. Já agora tenho de lhe perguntar, o Sr. Engenheiro fazia já parte do Governo na anterior Secretaria, no tempo do Sérgio Marques. O titular da Secretaria disse várias vezes que não se sentia confortável com a execução daquele projeto, no entanto achava que era o projeto que vinha desde 2011 e que devia fazê-lo, devia mantê-lo e avançar com a segurança da cidade. No seu caso, que é a sua área de profissão, sente-se confortável com aquela obra e com o resultado como ficou, com aquelas muralhas que betonizaram as muralhas antigas e deixaram aquele aspecto menos natural? Eu reconheço, até posso dizer, quando no fundo, quando me apareceu este desafio, as primeiras coisas que fiz foi pedir o projeto e perceber o projeto. Porque realmente, à primeira vista, as pessoas olham para aquilo e até há pessoas que me dizem mas a secção de vazão reduziu e tudo. Isso não é verdade. Eu próprio fiz as contas e estive a fazer os desenhos exatamente para perceber o que é que se pretendia. E é preciso ter atenção que estas obras fazem, sobretudo pela segurança. E aquelas muralhas, apesar de bonitas e realmente serem o resultado bonitas, as antigas. De um trabalho, exatamente, de um trabalho incrível também dos nossos antepassados, acontece o seguinte: elas não são efetivamente seguras. Se vocês recordarem do que aconteceu, por exemplo, mas aguentaram cerca de 200 anos sem grandes... Mas, por exemplo, se lembrar do que aconteceu em frente à Clínica Santa Catarina, em que houve ali uns desmoronamentos, por sorte, muito localizados. Se aquele fenómeno se replicasse ao longo daquela muralha, isto foram sobretudo na zona da margem esquerda, nós tínhamos um caos, tínhamos eventualmente até edifícios que tinham ido parar à Ribeira. Felizmente que foi contido, ficou só naquela zona, porque estamos a falar de uma muralha bonita, mas que não deixa de ser um Lego. Não há nada que as no fundo, interligue. Mas sendo um técnico também desta área, não haveria outra solução para tentar compatibilizar os dois aspectos, a segurança e a preservação destas muralhas? Toda esta intervenção também foi feita com um objetivo, foi cumprir no fundo, com os parâmetros de cálculo que o AIRAM, com o estudo pós 20 de fevereiro, no fundo, introduziu. Portanto, tínhamos valores de cálculo que nós tínhamos que arranjar um canal que conseguisse resolver, no fundo, aquele caudal, aquelas velocidades. Tínhamos que homogeneizar, digamos assim, uniformizar o caudal pela Ribeira. Vocês recordam, muitos dos problemas é quando a água parava. Tínhamos aqueles travessões muito altos em que havia ali uma paragem de material e que criavam, portanto, olhando agora para a Ribeira, ela é uma Ribeira muito mais uniforme, é mais funda, portanto, a secção de vazão aumentou muito, portanto temos ali uma capacidade de carga muito superior e temos efetivamente uma muralha também muito mais segura. Esta solução, do ponto de vista de engenharia, também foi pensada no sentido de não perturbar tanto as vias que são prioritárias. Estamos a falar de 31 de janeiro e da 5 de outubro, porque soluções de engenharia há para todos os gostos. Agora, esta foi a que, no fundo, cumpriu o compromisso de conseguir realizar a obra com a mínima interferência possível nas vias laterais
e do ponto de vista de engenharia ela está muito bem descrita e muito bem organizada. Levantou-se os problemas da muralha, que não era um problema até nós começarmos a fazer esta obra. E eu penso, é a minha opinião, que demoramos muito tempo. Portanto, não houve a efetiva entrada em campo. E as pessoas esqueceram-se um bocadinho o que aconteceu no 20 de fevereiro. Portanto, há uma expressão interessante que é o sangue secou e as pessoas esqueceram-se. Porque efetivamente estes eventos, as sociedades esquecem-se facilmente. Se for, por exemplo, uma seca, a sociedade fica muito marcada, porque há mortes ao longo de muitos anos e as pessoas ficam muito marcadas. Tudo o que tem a ver com a água, passado 1 ou 2 anos, as pessoas esquecem-se. E as pessoas esquecem-se, efetivamente, do que aconteceu naquele dia. Portanto, nós temos de ter, de facto, uns canais devidamente seguros e preparados para receber, no fundo, aquela torrente de água. Acabou por não dizer se se sente confortável com aquela solução. Nota-se que se sente mais seguro. Sinto, eu olho politicamente, por exemplo. Eu olho para aquela solução do ponto de vista de engenharia. Nós tentamos até gerar alguns aspectos e entramos em negociação com os projetistas, no fundo, numa dialética aqui de engenheiro, e acho que até conseguisse até uma boa solução. Se nós entendermos que até a Ribeira ficará coberta por buganvilhas, ninguém depois vai ver. Portanto, estamos à espera que as flores tapem o betão. Queria dizer que, por exemplo, relativamente a isto, todo o processo depois, por exemplo, os 190 metros de Santa Luzia foram revistos. Toda a Ribeira de Ribeira de João Gomes também está à espera foi revista. Temos o projeto, também vamos lançá-lo até ao final do mês de fevereiro, completamente revisto, tentando já com o projeto concluído, enquadrar as muralhas antigas com a solução de canal proposto. Portanto, em termos de engenharia, consegue-se. Estamos a falar de obras substancialmente mais caras. Porque o engenheiro, quando define uma solução, tem que ser uma solução que seja sustentável, tem que ser racional. E às vezes nestas questões, a questão do património e da estética é difícil, no fundo, de compatibilizar. Queria chamar a atenção do seguinte: atualmente, a nível da União Europeia, é uma discussão interessante que está a ser levada a cabo. Porquê? Porque muitas vezes esta questão do património e da segurança, nomeadamente a Itália, como sabem, tem os sismos em que o ano passado houve aldeias que ficaram arrasadas. E é uma questão engraçada, porque nós, quando vamos a Bruxelas, muitas vezes fazer apresentações por causa das nossas intervenções, nomeadamente a convite do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, que nos emprestou através de um empréstimo quadro o dinheiro que submeteu a realização dos açudes. O que é que nós percebemos? A nível da sociedade, começa a haver uma discussão muito, muito interessante sobre a segurança e o património. É muito interessante termos as nossas casas antigas, mas elas têm que ter seguras. As pessoas têm que ter seguras. E o território também. Quer dizer, é muito interessante termos umas muralhas giras, mas se elas não forem seguras, pouco ou nada me servem. Já agora, aproveito para lançar uma outra questão que está em cima da mesa também, que tem a ver com a Ponte Nova. Sei que isso tem merecido um certo diferendo entre a Câmara do Funchal e a sua Secretaria. Que solução é que espera que possa acontecer e quando é que espera que possa acontecer? Isto é... Reportando que a obra continua suspensa, embargada. Suspensa, com perturbações enormes naquela zona. Como é que quer dizer isso sem entrar por uma questão emocional, porque acontece o seguinte: aquela ponte tem que ser segura também. Estamos mais uma vez nesta dialética entre o património e a segurança. E aquilo que o Governo Regional propôs, através até de uma alteração, e lembro aqui mais uma vez que foi o Governo Regional que tomou a iniciativa de dizer: aquela ponte nós não vamos demolir, assim como a ponte da Capoeira. Depois de muitos protestos e muitas críticas. Quem decidiu isso foi o Governo. O Governo, se nós até formos à cronologia, e na altura o Dr. Sérgio Marques foi muito perentório nisso e teve uma reação que antecipou. Eu acho que fez uma leitura correta daquilo que estava a acontecer. Nós não fomos a reboque de ninguém, nós tomamos essa iniciativa. E ele perguntou-me: consegue-se manter aquela ponte? Eu disse: do ponto de vista de engenharia, deixe-me ver, porque a ponte tem que ser segura. E conseguimos um projeto digno que mantém exatamente a ponte como ela é, até retoma alguns aspectos ornamentais da ponte original,
E é por isso que eu não consigo perceber esta postura relativamente à Ponte Nova. Quer dizer, porque nós temos de ter uma infraestrutura que seja segura, que sirva à população e que de alguma forma dignifique o trabalho que foi feito pelos nossos antepassados. Mas há diálogo com a Câmara no sentido de ultrapassar tem havido algum diálogo, eu penso que a gente pode chegar a mas o diálogo público ou o diálogo... Tem havido assim às vezes um diálogo mais público do que... O público não é muito diálogo, Não, acontece. Mas tem reunido no sentido de ultrapassar esta questão, porque é uma questão política que está a bloquear. Sim, e está a bloquear. Eu acho que da parte do Governo Regional há abertura. Agora, foi proposta, da parte da Câmara, não sei de abertura. Uma comissão por parte da autarquia e pronto, teve a devida resposta, porque com todo o respeito que tenho pela profissão e nós trabalhamos com eles diariamente, propomos uma comissão com 2 arquitetos da parte da autarquia e um historiador. Estamos a falar de um reforço estrutural. Nós dialogamos com alguém que perceba o que é que nós estamos são precisos engenheiros, é isso? Evidentemente que o arquiteto também pode colaborar, mas nós vamos estar ali a discutir situações muito técnicas e de reforço estrutural puro e duro. Portanto, é uma comissão um bocado fantoche, quer dizer, portanto, e o que nós queremos é trabalhar, mas não é como uma comissão que se eternize, e foi nesse sentido que nós depois respondemos à Câmara e penso que podemos chegar a um porto. A pena é toda esta situação, um embarque que, na minha opinião, também não foi feito da forma mais correta e legal. Portanto, são estas situações. Mas falou há pouco da necessidade ou da possibilidade de manter alguns elementos próximos do original, sim, ou mais próximos até. Mas isso não é, ou seja, retomar elementos próximos do original não é manter a originalidade. Há de ser sempre algo mais artificial. A ponte foi sofrendo ao longo. Aliás, são 2 pontes. A primeira vez que fui abaixo da Ribeira reparei, afinal são 2 arcos e, portanto, a Rua dos Netos, como se recordam, podia ser um eixo importantíssimo, penso nos anos 50, anos 60, relativamente ao Funchal, e aquela ponte teve, no fundo, a necessidade de crescer. Foi feita uma segunda ponte, depois foram feitos os passeios laterais que estavam numa situação de insegurança muito deficitária. É preciso também ver isso. Nós, quando chegamos lá à situação de demolição daqueles passeios, ficamos um pouco até assustados a perceber como é que aqueles passeios ainda se aguentavam ali. Portanto, e a ideia foi retomar a situação mais próxima. Evidentemente não temos os mesmos materiais, mas pelas fotografias que nós temos ao nosso dispor, tentar reconstruir e dar a dignidade que a ponte merece. Porque se voltarmos à situação de passeios em Consola, vamos esconder a ponte. Aquela ponte estava escondida. Tinha uma pala para cada lado, digamos assim, que eram os passeios. Portanto, nós queremos ver a ponte ou não queremos ver a ponte e queremos dar uma dignidade e que ela E a ponte, da sua perspectiva, tem de ser para trânsito de viaturas ou trânsito pedonal? Não, aquele acesso é um acesso importantíssimo. É preciso ter algum cuidado. Não sei se recordam os incêndios que aconteceram em 2016. Nenhum veículo pesado conseguia passar ali naquela ponte porque que já estava em obras. Mas se aquela ponte for só para peões, a Rua dos Netos, num determinado troço, fica completamente inacessível por um veículo pesado e eventualmente de socorro. Preciso ter atenção a estas situações. Nós não podemos dizer, a ponte fica pedonal e agir. Mas depois há aqui infraestruturas, há aqui situações que podem ficar em situações muito deficitárias. Faço esse apelo. É ter em conta. É preciso ter às vezes algumas coisas em consideração, não é só a questão em termos de princípio de manter os mesmos materiais. Eu preciso ter uma ponte que seja bonita e que seja segura. Sr. Engenheiro Amílcar, não é só a questão da ponte ou das pontes que de alguma forma mantém um diferendo ou há um diferendo entre o Governo Regional e a Câmara. Há também a questão do PDM, também na questão particular da construção do novo hospital. Esta será uma forma do Governo Regional ganhar algum tempo num projeto que está muito atrasado e é muito delicado. Refiro-me em particular à construção do novo hospital. Não, de todo. Isto não é um processo no sentido de protelar qualquer coisa. Efetivamente, agora, com os elementos que estão a sair do PDM, nós constatamos que não há qualquer referência ao hospital. Quando nós, logo no início, é preciso também perceber aqui uma coisa. O PDM teve em debate público durante algum tempo, esteve no Governo Regional. Exatamente, e nós mandamos as medidas preventivas. E não foi tido em consideração. Nós recebemos da parte da autarquia um ofício muito simpático, dizer que ia acolher as medidas em sede de ordenamento de território para contemplar o hospital, e quando vemos no fundo o produto final que não contempla. Quer dizer, é isso aqui a nossa, não é uma mágoa, mas a nossa estranheza, quer dizer, nós
as medidas preventivas foram feitas, houve uma discussão de interessados relativamente à localização do hospital. Nós cumprimos todas estas fases, exatamente para não haver nenhum gato escondido com o rabo de fora. Portanto, todas as coisas foram claras, toda a gente sabe que a localização do hospital é ali. E de repente somos confrontados com um PDM em que nem sequer isso é no fundo transposto para o PDM. Acha que a Câmara está a agir de má fé? Eu não sei, eu acho que a Câmara tem gente competente e tem gente que sabe exatamente onde será o hospital. Poderá ter sido algum esquecimento, eventualmente. Ou então, se é por má fé, é muito mau, porque quem perde com isso são os madeirenses, porque uma coisa é termos em PDM, em sede PDM, uma área destinada a uma infraestrutura de saúde, outra coisa é ter um coeficiente de ocupação de solo X ou Y, e que depois se remete para um plano de urbanização. A nós ninguém nos pediu, há dias publicamente também foi dito que a Câmara estaria a fazer o plano de urbanização, o plano de promenade daquela zona. Não nos pediram quaisquer elementos, não sei com que base é que estão a fazer este plano de promenade. Tinham que saber qual era pelo menos o volume e saber quais eram as cestas e saber qual era o número de pisos do hospital. E isto não foi transmitido à autarquia. Portanto, eu acho que o bom senso há de imperar aqui nisso, e eventualmente o PDM poderá ser redirecionado para Tem ideia de quando é que começam efetivamente no terreno obras para a construção do novo hospital? No hospital. Portanto, nós, como sabem, temos o projeto pronto, estamos a rever só algumas situações relativamente a questões regulamentares do projeto, mas o projeto está pronto. Temos o diferendo, neste caso, com Lisboa, na questão do financiamento. E nós já explicamos isso muitas vezes na Assembleia. Não basta eu ter um artigo no orçamento a dizer que eu dou metade. Nós, para lançarmos qualquer procedimento, eu tenho que ter a minha fonte de financiamento, eu tenho que saber quanto é que vou ter disponível durante estes anos para realizar aquela empreitada, ou aquela obra, ou aquilo que for. E nós não temos qualquer dado. Temos uma promessa um pouco vaga que vamos dar metade de que nem se sabe bem. Portanto, nós, enquanto for assim, não temos datas para... É impossível. Eu não consigo. Aliás, ou seja, este ano não será... O Tribunal de Contas chumbaria-me o visto de qualquer empreitada, qualquer tipo de procedimento. Sem esse elemento. Que eu fizesse uma empreitada normal, uma PPP, que não deixa de ser um concurso público, atenção, uma PPP. Muitas vezes as pessoas, às vezes, confundem um bocadinho as coisas e nesta dialética política, às vezes, atira-se areia para os olhos das pessoas. O que acontece? Eu preciso ter isso muito bem definido. Se vocês repararem relativamente ao Hospital de Lisboa Oriental, o Conselho de Ministros teve um despacho, uma resolução, em que se vê a verba disponível durante todos os anos da vigência desta PPP. Temos valores objetivos. Portanto, e sem esse documento a matéria não começa, é isso? Não conseguimos mesmo. Ou começamos com uma solução nossa, as peças próprias, sem recorrer, no fundo, a metade do financiamento que não sabe bem de quê, do Governo Central, ou então é manifestamente impossível. Sendo que o Governo Regional, e para concluir este tema, está de alguma forma isolado a lutar pela construção do novo hospital? Eu acho que sim, sabe? Eu muitas vezes nestes trabalhos que nós vamos desenvolvendo, e repare, nós temos quase 10 meses à espera que o Ministério das Finanças nomeasse a Comissão e marcasse uma reunião. Isto não faz sentido. Quer dizer, nós do nosso lado já tínhamos um grupo de trabalho entre a saúde, a parte das infraestruturas e equipamentos e a parte das finanças. Portanto, tínhamos já um grupo de trabalho criado. Solicitamos a reunião em janeiro. Só responderam depois das eleições autárquicas. Isto não é correto. Eu acho que tem que haver empenho, não é só para o Hospital de Lisboa Oriental, que é de facto depois também se calhar uma bandeira importante do governo, do continente, mas esta também é um desígnio quase. Eu acho que toda a gente da saúde, todos os madeirenses veem este hospital como um bem maior, quer dizer, e eu noto claramente que há uma obstaculização à criação de pequenos entraves, de relatórios menos abonatórios relativamente ao projeto de interesse comum. Não foi correta a forma como a Madeira entraves da parte do Governo tratada. Nacional. Claramente. Pode ser também estratégico. A população começa de alguma forma a recear que novidades só mesmo no próximo ano de eleições.
Não, pode haver essa tentação, quer dizer, e é mau porque o tempo vai passando, quer dizer, não quer dizer, por exemplo, repare, nós continuamos a fazer alguns investimentos no Hospital Nélio Mendonça e até ao último dia isto terá que acontecer. E também nos Marmeleiros há obras. Até ao último dia, quer dizer, nós não podemos dizer, vamos fazer um novo hospital agora. E quando é que avançam as obras, no caso particular do Hospital dos Marmeleiros? Portanto, relativamente aos Marmeleiros, e mudando de assunto, nós já estamos lá a fazer um trabalho muito importante relativamente à rede de águas residuais. Havia um problema grave que foi finalmente detectado e estamos, no fundo, a desenvolver a solução para resolvê-lo. Os trabalhos já estão em curso e quase a terminar. Está em concurso, no fundo, uma primeira intervenção ao nível de toda a envolvente do exterior do hospital. Portanto, falamos das paredes, das coberturas, da caixaria que está, provavelmente algumas daquelas janelas terão algumas décadas valentes. Portanto, algumas delas já nem fecham. Acho que as condições de facto não são as ideais. Como todos sabemos, aquele edifício está no monte, portanto as condições atmosféricas e térmicas não são as mais próprias. Portanto, vamos resolver numa primeira fase toda esta questão da envolvente para depois partir para uma intervenção ao nível do interior para dar as condições melhores possíveis. Será feito também ali uma muralha de suporte naquela parte frontal? Não, nós relativamente a essa questão, nós estamos a acompanhar e estamos a monitorizar. Corre algum risco nesta altura? Não, houve ali no 20 de fevereiro, houve ali de facto um pequeno movimento que deixou apreensivos na altura os responsáveis e com alguma razão, mas nós fomos acompanhando a situação e tentamos que esse movimento parou, digamos assim. Portanto, que não corre nenhum risco de deslocada na zona. Nós estamos a acompanhar, temos 12 inclinómetros lá instalados até exatamente para ir acompanhando o movimento do aterro. E para já, e quando esta situação se manter, aquela solução é mais que segura e os carros podem lá estacionar. Vamos acompanhando. Muito bem. Engenheiro Amílcar Gonçalves, entramos agora na reta final deste programa, a entrevista. Propunho agora respostas rápidas para uma série de questões que vamos lançar pelos diferentes concelhos da Madeira. Vamos começar pelo concelho mais distante da ilha, o Porto de Muniz. Pretende entregar à autarquia, que este já foi um desejo manifestado pelo Presidente da Câmara do Porto de Muniz, a antiga estrada regional para fins turísticos, e pergunto-lhe também o que é que vai fazer ao heliporto? O heliporto é uma questão que eu não consigo responder agora. Penso que a APRAM terá essa situação em revisão. Sei que há alguns problemas de operacionalidade daquela infraestrutura, mas não consigo assim, não tenho informações suficientes para transmitir. E a antiga estrada regional? A antiga estrada, nós fomos lá, inclusive há um ano e tal, com o Presidente da Câmara. Há ali algumas questões que têm que ser resolvidas, mas faz tudo. Gosta da ideia? O sentido, não vejo qualquer problema. Em São Vicente há um projeto para a Frente Mar, terá certamente a participação da Secretaria. E como é que está a ligação, ou que fazer na ligação entre as Ginjas e o Paulo, se é que vai fazer? Há essa situação, a questão do fanal, aquilo que foi o fanal à data, há a questão do tipo de pavimento que possa ou não ser utilizado naquela estrada. Seria sempre uma estrada do âmbito muito florestal e muito não de uma ligação efetiva ao Paulo. Mas sente que sendo este um concelho que faz fronteira também com o Paulo, é o único que não tem uma ligação àquele planalto. Isso seria também uma escapatória até ao nível de segurança daquela população? Não, claramente. Tem a questão de haver alguma contestação, mas e de alguma forma é bom, quer dizer, os consensos, quando os existem, eu costumo dizer, quando toda a gente pensa a mesma coisa, é sinal que ninguém pensa grande coisa. Portanto, é normal. Mas está em equação. Está, sim, e a Frente Mar? A Frente Mar já foi prometido por vários governos e também por vários líderes da autarquia. Está envolvida nisto e está a fazer uma obra do governo. De forma... E estou a falar da Frente Mar relativamente, por exemplo, a uma parte de estacionamento. Sei que a Câmara está a estudar isso e o governo poderá eventualmente... Já há um projeto para aquela zona. A Frente Mar é a Frente Mar que nós conhecemos, tem as suas idiosincrasias, muitas vezes o mar não ajuda. Eu sei que está a ser trabalhado uma situação relativamente à parte do estacionamento. Muito bem, em Santana, a Via Expresso para o Arco começa exatamente quando? Vamos fazer todos os possíveis para que ela em 2019 esteja no terreno. Em Mexico há dois investimentos que
continuam, digamos que suspensos, a solução para a Matur e o forte de São João Batista. O que é que o Governo Regional tem algum... Relativamente à Matur, ainda não consigo dar grandes informações, que não tenho esse dossiê. Relativamente ao forte, estamos a trabalhar afincadamente com a vice-presidência, nomeadamente com o património, no sentido de poder concessionar aquele espaço. É um espaço nobre, é um espaço que a população de Machico reivindica, digamos, melhores condições e um fim digno aqui. Como sabem, houve uma série de situações que não correram bem relativamente àquela primeira intervenção, sobretudo relacionado com situações de terrenos e a situação da ETAR. Agora a ETAR é um facto, ela está lá, portanto não há situações futuras de algumas dúvidas, não, ela está lá, a situação está fechada relativamente a isso, portanto temos todas as condições para poder lançar uma concessão hoteleira para aquela zona e já há efetivamente muita gente interessada. Ribeira Brava, a ligação entre a vila e a Taboa, que está encerrada há muito tempo, e há também pelo menos uma ideia, uma intenção manifestada pelo atual Presidente da Câmara, Professor Ricardo Nascimento, de fazer uma espécie de um passadiço entre o centro da Ribeira Brava e o centro em cima da Serra Real. Sim. Essas junto à Ribeira. Essas duas situações, efetivamente, relativamente ao passeio, o professor Ricardo já me fez sentir essa ideia. Estamos a trabalhá-la em conjunto, provavelmente será a autarquia, no fundo, a realizar esse trabalho. Relativamente à questão da ligação Ribeira Brava-Taboa, nós estamos aqui a desenvolver uma solução. Nós tínhamos um estudo prévio relativamente à sustentação daquela escarpa. Estamos a falar de cerca de 17 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Nós estamos aqui a tentar arranjar uma solução, proteger as zonas mais complicadas também através de galeria, transformar aquela estrada num sentido só, e de uma usufrução pedonal mais do que propriamente rodoviária, mas permitindo sempre a passagem de carros. Estamos a trabalhar com a Câmara nesse sentido, estão os nossos técnicos a dar algum aporte. E a ideia é que seja feito através de um contrato de programa, porque aquela via não deixa de ser uma via municipal, portanto muitas vezes o Governo Regional não pode intervir nestas questões que são vias municipais, mas através de contrato de programa já há essa abertura e estamos a trabalhar nesse sentido. Muito bem, na Ponta do Sol, o que vai fazer com a herança da Marina do Lugar de Baixo? A Marina do Lugar de Baixo sempre foi um berbicaz. É uma herança que vai passando. E todo o investimento que se faça ou que se deixe de fazer é sempre alvo de alguma crítica, e eu percebo. Portanto, temos ali um enclave, temos no fundo a escarpa, temos o mar, temos ali condições muito adversas. Eu não posso adiantar assim muita coisa para já, mas estamos a trabalhar numa solução que eu penso que poderá dar um fim digno àquela infraestrutura. Não funcionar como marina, dar uma utilização àquela zona, mas para já se calhar ainda é prematuro estar a falar. Calheta, voltamos às escarpas, é uma das prioridades. É, claramente. Em Câmara de Lobos há muito que se fala de uma ligação ao Qual das Freiras. Faz sentido na sua perspectiva? Faz. Há ali a situação da ligação do Jardim da Serra ao Qual das Freiras. Nós continuamos a ter uma freguesia que tem só apenas um acesso. Portanto, nós percebemos isso no 20 de fevereiro, em que de facto aquela freguesia ficou isolada durante dias. Portanto, não faz sentido. Nós já fizemos tanta coisa. O túnel veio resolver muitos dos problemas, mas continuamos a ter ali um impasse, digamos assim. Portanto, só há uma via de entrada e de saída naquela freguesia. Estamos a estudar essa hipótese. A solução é sempre um bocado cara. Estamos a falar de zonas geotécnicas muito instáveis, muito problemáticas, mas estamos a trabalhar nessa solução. Avançamos agora para Santa Cruz, o Parque Empresarial da Cancela. A autarquia reivindica parte do parque. Como é que está esse processo? É negociável? Poderá... Há aí muita desinformação, informação para aquilo que me parece não é um dossiê que eu tenha na mão, mas para aquilo que vou auscultando e que vou percebendo, acho que não há boa fé da parte da autarquia, é aquilo que me parece. Bem. No Porto Santo, e já a terminar esta volta à ilha, o aeroporto pode ser pode sofrer obras no sentido de ser uma infraestrutura alternativa ao aeroporto da Madeira em dias de constrangimentos? Ela tem sido, não é? Assim como está, até tem sido. Mas deve ser encarado como tal?
Está a ser Mas não trabalhado consegue, em um algumas plano situações não de consegue. contingência relativamente às Mas em algumas questões situações, do mau tempo. engenheiro Amilcar, em algumas situações não tem conseguido dar resposta. Em termos de GAR, em termos de recepção de... Eu sei que está a ser trabalhado um plano de contingência, portanto, entre os operadores, entre as companhias aéreas e o turismo, de forma a termos situações que possam ser ativadas quando há este tipo de... Nomeadamente, não só ao nível da Madeira, como também do Porto Santo. E a situação também do Lumarim, poder fazer, no fundo, este transporte de passageiros. Portanto, isso está a ser estudado. Muito bem, e fechamos, ou terminamos no Funchal. Qual a obra emblemática para a cidade que vai deixar este governo regional? Eu penso que serão várias. Quero destacar uma. Por exemplo, a Cota 500 eu penso que é uma obra importante. Eu acho que foi uma obra que foi adiada e que agora vamos conseguir terminá-la. A questão do hospital, como é no Funchal, será claramente, eu penso que a obra não será a obra do século, porque nós temos muitas, mas será uma obra muito, muito importante. Pode deixar a garantia hoje de que essa obra vai arrancar antes de terminar esta legislatura? Isso é difícil estar aqui a dizer isso, mas eu penso que o procedimento, toda a lógica do concurso, vamos fazer os esforços todos para que durante este ano ainda isto seja feito. E até antes do verão, eu penso que nós temos condições, se esta questão financeira do apoio do Governo Central ou não ficar resolvida, ou da nossa opção, eventualmente, por um outro tipo de solução, isso vai para a frente. Temos a falar de concurso público, é isso? Estamos a falar do concurso, exatamente. Muito bem, engenheiro Amilcar Gonçalves e também ao Miguel Silva, subdiretor do JM, muito obrigado por esta conversa. Ficamos assim a conhecer melhor quais os projetos que ou que a Madeira vai ter, pelo menos até ao final desta legislatura, sendo certo que existem muitas obras, um pouco por todos os concelhos da Madeira, que vão avançar ainda nesta legislatura. Uma vez mais, muito obrigado a ambos.